Boa tarde, bem-vindo ao programa Mais Saúde. É o primeiro programa dessa nova temporada do programa Mais Saúde e hoje para falar-vos outro de autismo ou transtorno do espectro autista. Estima-se que cerca de 43 crianças que estão a nascer, um é autista. E, portanto, para falar-nos dessa doença, não é? desse transtorno, nós trazer a doutora Elisângela Canuto, que é psicóloga, para falar-nos da questão do autismo e, concretamente, viver com autismo, que esse é que é o nosso tema de hoje. Portanto, não querer perceber o autismo de uma forma geral, mas não querer perceber como é viver com uma criança autista. Obrigada, Elisângela. Boa tarde, Denise. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada por abrir a oportunidade de pessoas lá de casa ouvir mais sobre esse transtorno, aprender a lidar mais com ele e para não entender meio que ele é que caminho, para ter qualquer dúvida, para entender algo que não se também vive com ele mais e mais, né? Para aquele caminho que você está andando e para estudos está mostrando realmente cada vez a prevalência do autismo está maior. Então, no estudo, daqui a alguns anos, conste uma criança com autismo, ou tem dentro de casa, ou vizinhança. Então, é importante realmente no conste, que vive com esse transtorno e ter qualquer dúvida para poder até ajuda, se tiver necessidade, para nós nos ajuda e não atrapalha no desenvolvimento dessa criança, né? Com certeza. Acho que é importante não perceber um bocadinho. A ideia do programa é que focar a doença, né? Nós não queremos promover, né? A saúde, mas para entender como é que nós está fazer, não é? Toda esta gestão com uma criança autista, é importante entender o que é autismo, o que é esse transtorno, quais é que os sinais que uma mãe poder dizer, não, alguma coisa, talvez pode que está de direito e é necessário procurar um profissional. Certo. Transtorno do espectro autista ou autismo, ele é uma doença, né? É um incômodo neurológico e está feito o desenvolvimento neurológico de criança, certo? E no está pode falar, está feita três grandes áreas, né? Que é a linguagem, comunicação, a socialização, a forma de pessoa que a criança ou que a pessoa interage com outros e com ele mesmo, e comportamental, comportamentos que te apresenta que supostamente é dito normal, né? O aceitável, que pode levar a alguma perturbação a ele mesmo para estar num ambiente, hora que desregula. Então, autismo só não pode diagnosticar, ele tem um diagnóstico bem difícil, tem que ter uma equipa multidisciplinar, tem que ter um tempo de observação, de análise, que pode ser uma coisa elevado de ânimo leve, mas só que não hoje, mas tem comprometimento, só que não tem um menino que tem dificuldade na interagir com o outro, está começando um bebê, você mãe, botou ele tem uma peculiaridade na forma que está interagir com o bebê, que está querendo mais estar na berço de que está na colo, a hora da amamentação, está mais que está interagir com o bebê, que está espiona hoje, botou brinca e que está acompanha aquela brincadeira, que tem aquela atenção compartilhada. Então, está um comprometimento ali, está algo no relacionamento com esse bebê. Então, hoje é diferente de que as outras crianças, né? Para marcar o desenvolvimento, que não compara. Não claro. Com outra criança, mas para marcar o desenvolvimento naquela idade ali, naqueles meses ali, ele devia estar fazendo tal coisa, que essa fase. Aqui no hoje, a está balbucia, começa a ter a idade para falar, que está fala, ou está escolhe uma língua, por exemplo, que ninguém que fala na casa, que quer ser país, escolhe inglês ou escolhe português, mas que quer ser realidade. Simplesmente como é hoje na televisão, mas é fixa, ele botou tem muita fixação para aquilo e ó que ele fala, ele pronuncia, só que as coisas que estou na bonecos. Ou ausência de fala, né? Ou então, ele começa a papar, 2 anos e meio, e deixa de falar as coisas que ele falava. A hora que é comportamental, que tem algum comportamento repetitivo, então ele com o seu corpo repete alguma coisa sempre diferente, alguma situação, ou está alguma fixação mais grandinho para certo assunto, que só aquela coisa que está chamando a atenção e hiperfoco. Você falou, não, ali está perante um quadro de criança com atraso de desenvolvimento, como é que é o dito esperado naquela fase que a seta vive. Mas eu queria salientar, antes de não avançar, e Denise, é que como é importante não prestar atenção, que preocupa e que a ansiedade que o pai está leva para morrer é um transtorno, é autismo.
Hoje em dia tem ouvido isso, pessoas também com meninos na clínica para morrer, andar com minha filha autista. Que não preocupa com o diagnóstico em si, mas o mais sério me preocupa se você apresenta algum atraso, se apresenta algum desregulamento emocional, se apresenta alguma coisa que não está hoje, é que o normal não está busca ajuda profissional, sim, mas no sentido de mas que não pode ajudar, mas que não pode estimular para melhorar, né? E não achando logo já que é um diagnóstico para morrer, eu tenho olhado pessoas leigos da FAP, aquela criança lá não está meio autista, ou aquela criança filho de fulano e tal, eles têm que jogar para não está meio autismo. Então não está para nunca cair nessa linha, no deve sim, minha filha tem um atraso, e tem uma coisa que era pedir se você conseguia fazer, ver que você conseguia fazer, já busca ajuda para ajudar a fazer, certo? E mim trabalha mais nessa linha, é de nos estimula para poder potencializar o desenvolvimento daquela criança, não foca no transtorno. Agora, quando já é comprovado o diagnóstico, né, já não está falando, é importante realmente para morrer até aquela criança, ou que consiga conscientizar daquele fator, aquele transtorno que tem, também ajuda mais tarde. Então é bom que a família seja engajada, amigos próximos, familiares, não dentro da casa. Então lá não tem papel de diagnóstico, mas antes você que minha filha conseguir fazer, que me ajuda e por alcança. Uma hora que minha valoriza o seu inglês, está falando que minha filha deve aprender inglês, está por uma escola, está matriculando uma escola de inglês, e por aprender. Então está falando assim, que é o mesmo objetivo que deve ter. Mas que minha filha me ganha habilidades sociais, me ganha competências para ajudar, regula emocionalmente para coisas que estão incomodando o seu. Então chama-lhe um profissional para ajudar. É mais nesse aspecto que não crê leva autismo na tudo casas. Não, de uma forma geral, a gente quer levar tudo o que é tipo de transtorno, assim, pelo menos os profissionais de saúde, né? Tentar levar com alguma leveza. Mas é diferente para quem que é mãe, para quem que é pai, que está com aquela criança na CCI, na convivência, né? Então é um bocadinho diferente. Mas antes de não pegar nessa questão da convivência, você dizer-me, um daqueles aspectos também que não estou a notar, sinais, é a nível comportamental também, né? Que comportamentos é que não pode assim, identificar mais rapidamente e dizer talvez alguma coisa ali que está direito e é preciso procurar ajuda? É assim, cérebro de uma criança autista trabalha com inflexibilidade. Que ele usa de forma que um dia faz sentido para ele e bem bebê, que ele consegue ter nem aquela maturidade para refletir sobre aquilo que usa, mas aquilo que acontece dessa maneira funcionou, não consegue satisfação quem crê, a partir daquele dia, coisas têm acontecido daquela maneira lá. Então, você uma criança que, por exemplo, tecido, tem sensibilidade. Uma outra característica também é muita sensibilidade. Os 5 sentidos que não têm, tem mais apurado. E tendência mais cheio ou doce, né? Se uma criança que tem sensibilidade a tato, por exemplo, tecido, tipo de tecido de roupa, é que está tolerando. Então, o pai está ficando a birra e disparate, pessoas estão conotando de certa forma, mas ele tudo bem que bupol aquele tecido, bupol aquela roupa, ele está incômodo, ele está agredido. Pronto, não pode assim falar. É a agressão, que está sentindo com o seu de uma forma grande, certo? Então, aquela criança mostra comportamentos toda vez perante aquele estímulo de uma maneira, mas que boca consegue entender. Não, para morrer minha bici, você pode bici, sempre em bicicleta, pequenote, morre que gosta e que pode bici um polo, nada que pode tocar na pescoço. Então, aqui vai tocar e botou ele fica incomodado, ele desregula emocionalmente, quando está incomodado, ele consegue abstrair da coisa. Hora que alimentar, então falando de distúrbio alimentar, uma criança que só perante certo algo que é muito sólido que tu consigo comer, coisas que paposo, né? É que tu comer banana, é que tu comer papa, é que tu comer iogurte, é que tu comer kiwi, é que tu comer nada que é pegajoso para morrer. Se sensibilidade para o pegajoso está incômodo ao teu. Então, você te entende? Para morrer que sempre está acontecendo lá. Uma criança que brinca de uma certa forma, é que consegue imitar aquilo que você está fazendo, e também é que pega um brinquedo, é que brinca com a forma funcional, forma que aquele brinquedo foi feito para brincar. É que arranja, é que tem um outro de ser mundo, vive aquele brinquedo. Essa costuma falar, teoria. Por exemplo, pega um carro com roda, em vez de brincar com o carro com roda, ele brinca com a roda, só para gira. Aquele movimento
de girar a roda que tem interessante. Então, para modo, em alguma experiência de sua vida, logo no início, captar a atenção que ele girar de roda. Então, ele fica sempre só com o girar de roda. Uma criança que, perante um ruído forte, está para o ouvido. Uma criança que balança seu corpo, uma criança que mexe, que lá que não te associa mais, tio, que não estou mais vezes, né? De criança te ficar a balançar numa cadeira, que lá é um... E hoje, em Flama, nem toda criança autista que está a fazer isso. Aliás, a maioria não faz. A ideia que a gente tem é precisamente essa, como te a dizer você, de ir aquele balanço na cadeira, outra dizer, bom, esse menino ali deve ter autismo. Não, botou a criança autista que fala, e tem uma forma peculiar de falar, que nós profissionais não conseguimos perceber, mas a pessoa está fazendo, não, ele está falando tudo coisa, ele comunica tudo coisa, ele socializa, mas tem uma forma peculiar de socializa, e ele comporta, por exemplo, uma hora de flow, é um gola de camisa que tem como modelo, é um ritual, horários, não sabe manter dormir 7h30, então 5 horas, minha mãe queria para não sair de casa, nunca está sair, está falando não para morrer, 7h30, bocata chica na casa para dormir, e ele sabe o que é xinte, mas que está desregula, então ele recusa a sair. Acha menino que mãe está falando, é um problema de casa no tal horário, é um problema de fazer isso, só que está chegando para a escola, 11 horas, ele já toma banho, já comer, já fadiga, para nada que pode perturba. Então, ele afeta o dia a dia da criança e da família, sim, mas tem formas diferentes, por isso que se faz espectro, para morrer e cada criança é individual. Até nosso trabalho nunca trabalha com receita, tudo criança não tem que fazer aquilo. Não, cada criança não trabalha de forma diferente para morrer. Sinais, né, sintomas que se apresenta é completamente diferente de aquele outro. Tem muitas crianças, por exemplo, que não estão andando na BIC-T-P, mas a BIC-T-P pode ser isso ou não. Também, se eles usam um andarilho, meninos têm tendência a andar de BIC-T-P, mas ele é uma característica também que podem encontrar, né, em alguns. Certo. DSM, que livro, né, a compilação de coisas que não tem que levar como diagnóstico, ele tem vários sinais, mas se apresenta 3, no outro transtorno se apresenta 5, que ele que leva em conta, que quer dizer que tudo é. Mas hoje, se é muita criança com autismo está na BIC-T-P, botou muita criança com autismo que está na BIC-T-P também, né? Então ele está chamando a atenção a nós para nos estar atento ao que tem outros sinais. Só o andar no BIC-T-P não quer dizer autismo, mas muitas vezes é desassociado. Autismo está trazendo comorbidade. Ele está trazendo hiperatividade, déficit de atenção, ele está trazendo perturbação do sono, ele está trazendo vários outros comorbidades, não está falando aquele dificuldade, distúrbio, que também associa. Então, é que aquele que está fazendo hoje esse autismo ou não, mas depois sempre nosso trabalho vai job que outros coisas que se associaram ao autismo. E que pode dar-vos um diagnóstico mais complexo. Mais complexo, né? Para trabalhar com aquele menino, nessa individualidade, e não a receita de todo autista. Não, nesse momento, você já dizer N coisas, mas você dizer segundo o DSM-5, né? Tem que ser um associar de sinais para não achar que sim, não pode estar perante uma criança dentro do espectro autista, né? Mas não tenho certeza, o país que está lá na casa, tu ouvir nós, negrinha, assim, o que é que está a pensar? Bom, minha filha vai fazer aquilo lá, vai fazer aquele outro lá. Esta começa logo a pensar, não, será que não tem um menino autista? Porque é um data de coisas que às vezes é modo você dizer, não poder confundir com birra, com situação de criança a fazer um manha, né? Porque, então dizer, você, claro, começa lá naquela questão da alimentação. Tanto criança que gosta de papa, tanto criança que gosta de comida pastoso, né? Então, por si só é importante as pessoas entenderem que não é suficiente característica, né? Não tem que ter vários. Você dizer 5, né? Pelo menos 5. Para autismo é 3. Ele tem que estar com prejudicação na comunicação, linguagem, fala. Ele tem que estar prejudicado no comportamento, então mostra comportamentos estereotipias, que não repetitivos, e na socialização. Então, uma forma peculiar de socializa. Tem aquele que afasta, tem aquele que aproxima demais, que tem noção do perigo, e tem vários outros sintomas. Mas, primeiro, eu falei que esses 3 de socialização, comunicação, linguagem e comportamento
se esse estresse é comprometido, pelo menos que estresse. O diagnóstico, exato. Agora me perguntar você uma coisa, talvez você que está, nem você lote, vamos dizer assim, porque você trabalha mais a nível de clínica, né, de atendimento dos pais e dessas crianças, mas certamente tem relatos que as famílias te levam para consultar. Mas é que deve ser escola para as crianças. É isso que muitas vezes os pais estão a ficar preocupados. Quando ele entrar para a escola ou quando ele vai para o jardim, são de que as características é dificuldade na socialização, mas é que fica? Como é que é? E depois, nós, realidade, Cabo Verde, não está preparado para receber os meninos na escola, para acompanhar os meninos e para ensinar os meninos? Veja, incrível é que a maioria dos pais está a busca, recorre a apoio àquela altura de escola, entra na escola, né? Ou então queixa tem sempre também da creche, do jardim, que está sempre está falando, espia as crianças para não ter um olhar certo, por claridade, para o pai normalmente fica naquilo de, não, eu também consegui fazer um fase só, principalmente o pai, e fala do pai, de muita revena ele, e normal isso assim, e também um fase, mas a hora que eles vão pedir ajuda, é a hora que não está preocupado com o que filho à escola. Se está conseguindo bem, ele consegue se sentar na carteira. Ou muitos desses que está conseguindo se sentar, tem que aprender, treina, senta. Professores, está conseguindo puxa dele alguma coisa, aquela criança que é verbal, mora que está comunica. Então, uma ansiedade, uma preocupação que está paira sobre aquela família, que é algo bem forte, que às vezes está vontade de se abraçar, certo? Mas não tem bons profissionais. Uma coisa que me nota na Cabo Verde é a individualidade do professor, do educador, que me tem trabalhado com ele em equipa lá de Clínica Equilíbrios, não tem olhado não, que não menino vai para a escola e não está fazendo questão de, pelo menos naqueles inícios, estar lá com esse, o professor está se envolvendo, está todo querer absorver, querer aprender, querer entender, para mim também pode ajuda, querer colaborar, que nós aqui como equipa que nós fala, não fica até emocionado com a forma que nós o professor está colhe meninos, o professor está vibra junto com nós e junto com os pais, ou que tem um ganho, um menino que cata verbaliza, de repente, a professora está em China, menino e menina, e até lê na quadra, menino e menina, é uma emoção grande, mantém o engajamento do nosso profissional. O sistema em si que está preparado, que ela não tem que falar bem claro, para mori, não está falando de inclusão, não está luta, mas nesse teu mesmo, nesse anda, no nesse classe junta, no nesse profissionais para estar junto, para dar apoio próprio para o sistema, para poder ganhar aquela estrutura perfeita para qualquer criança estar lá. Mas a hora que aquele professor gosta de dizer que está fazendo toda a diferença, e ainda bem que a mim tem encontrado professores que gostam de coisa que está fazendo, tanto na creche como na escola, como eles têm engajado, eles têm dificilmente não também para uma escola que está fechando porta. Não, essa reúne, que sabe que mode, que estratégia que não se usa. Mas doutora Elisa já está a fazer esse trabalho, sim, mas sim. É algo que faz parte de você trabalho na clínica, um objetivo que você tem, certo. De deslocar escolas para fazer essa comunicação com a escola? Não trabalha análise comportamental aplicada, que é a ABA, terapia ABA e flama, quanto mais intensivo que a criança for treinado para ganhar comportamentos assertivos e deixa de fazer comportamentos maus, comportamentos inadequados, é o ideal. Que nós não estamos aqui inadequado, né? Porque na verdade ele está a nascer. Ele funciona para ele. Está funciona para ele. Exato. Para mim que não está falando inadequado, não está falando inadequado, para mim não está falando assim. Horas que você junto com a mãe, com o pai, ou que você junto com o terapeuta, e pode sofrer. Você está entendendo aquele comportamento ali. Sociedade que está entendendo. Só por isso que não está feito adequado. Para ele, se funciona, ótimo. Tudo não tem as coisas, nos vira nos momentos que as coisinhas que não está fazendo de maneira. Só que muito da comportamento da criança autista é comportamentos que, como aquela inflexibilidade que falou no início, como aquela forma que funciona de essa maneira. Então, em qualquer lugar que está apresentando e sempre querer saber se está a entender ou não. E a maioria das vezes está a entender. Então, imagina um menino na escola que perante certo estímulo ele grita, de felicidade, alegria ele grita. Ou então, a hora que o frustra, a hora que alguma coisa cria aquele copo ali, que você consegue chegar naquele copo, ele grita aquele que está à frente. Exato. Então, ele também sofre
Então, está comportamento inadequado para mori a forma que está fazer a sociedade que está aceita ele. Então, também tem certos problemas. É isso que não está comportamento inadequado. Mas que você esqueceu o que é que não está a falar, tá bom? Para não poder dar continuidade daqui a pouco, tá bom? Vamos poder lançar nos intervalo e não está a falar, dar continuidade, porque isso da sociedade tem muito que se lhe diga, doutora Elisângela. Não estou a fazer um breve intervalo e até já. Bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje no Tita comemoramos o Dia Mundial do Autismo e para falarmos hoje de viver com autismo. No tema hoje, a doutora Elisângela Canuto, que é psicóloga e que agora tem explicado um pouco do autismo, que é sinais e tudo o que é importante pais e sociedade conhecer. Portanto, Elisângela, estava-te a dizer, esse objetivo de Besoto Clínica, né? A questão dessa preocupação com a comunicação com a escola, com a família, exato. Certo. A terapia ABA, a análise comportamental aplicada, ele tem que ser mais intenso possível. Com mais intensividade, não recebe criança, aquela criança todo dia, 1h30, lá na clínica, de trabalho. Mas não te entende, mas aquilo 1h30 é suficiente. É um treinamento. Então, eu pude conseguir fazer daquelas respostas para mim, ao quem está treinando, mas eu pude conseguir fazer com a escola, com o professor. Então, não está querer ter essa interação com a escola e com os pais, para poder generalizar aquela aprendizagem e para que todo o ambiente único que aquela criança está, se está incutir, se está levar, se está estimular, que apresenta aquele comportamento que não está treinando. Então, não tem que articular com a escola, não tem que articular com os pais, então não tem que ser sempre, é cansativo, muito, mas é necessário. Imagino, porque aí já não tem aquele pai, aquele mãe, aquela criança, para não ter um monte de personagens nessa história, né? Exatamente. Mas tem esses desafios, ao que está convívio com as pessoas, cada um está pensa de sua maneira, mas é muito gratificante. Então, a hora que não está a fazer reunião, por exemplo, com pais e com a escola e não está hoje a maior que esta vibra com ganhos, pequenos ganhos que aquela criança está tendo, mas que também não sabe, mas também fazer diferença mais tarde, aquilo é que nos recompensa, aquilo é que nos ganha. Aí também de encontro a outra questão, a não falar de escola e a não é que professores em si já têm conseguido, né, algum envolvimento, mas que ainda não me está a trabalhar esta questão a nível do sistema educativo. Fica aqui a deixa, né, para pessoas poderem trabalhar nesse sentido. Agora, também tem outra questão, a sociedade em si, de uma forma geral, sem ser só escola, né? Sociedade em si, está preparada para as meninas autistas em termos de preconceito, discriminação? Não tem? Não saber como lidar com criança autista, de maneira que não está a receber? Uma pergunta muito pertinente que a Bonita reflete. A gente acredita que nenhuma sociedade está preparada para lidar com o diferente, está preparada para lidar com aquele que está exige de bom algum ajustamento, para conviver com ele, tem que ajustar, tem que entender, tem que ter empatia, para o egoísmo do ser humano. Tem falado que o egoísmo do ser humano tem sido doença do século. É aquele que tem feito a própria pessoa adoecer e aquele que tem feito o outro adoecer. Então, não começa só se não se trabalha na nossa cabeça. Se nós todo dia não se investe para não sair de nós um bocado e entende, mas nós é que o ator principal, mas nós não temos atores principais na palco de vida, né? Então, por isso que é difícil de hoje uma coisa e abraçá-lo, entender. Se um menino grita, ele está invadindo o espaço, ele está incomodando. Então, tem um relato de pais que falam 1 ano e teve vizinhos muda 5 vezes. Para morrer esse filho gritava, está desregulado emocionalmente, e que sabia comunicar, tinha gritos fortes dentro de casa. Então, pais falam, vizinhos que paravam. Vizinhos que espiam nosso rosto ruim, tipo, mas não se educa. E carga que você percebe, não se educa menino mareado, né? E às vezes sabe que você está fazendo, está lutava para educar esses filhos direito, claro. Ok? Não estou a criança que na creche, a própria criança está falando que está brinca com ele, ninguém está brinca com ele. Ele é diferente, ele está faz isso, ele está faz aquilo. Então, acho engraçado que você fala assim, tia, ele está para inglês. Eu falo assim, está para inglês, está para francês, está para alemão, está brinca, para poder acolher. E tinha vez nosso trabalho na escola e fazer o outro.
e fazer colegas, não está perdendo seu tempo, que não podia saber, está treinando para um processamento, está treinando colegas para incluir, para meter lá meio. Não tem que ser super simpático, não tem que envolver com as outras crianças, mas gosta de nós, mas por gosta daquela criança autista. Está acontecendo todo dia. Então, está falando, a nossa sociedade está preparada. Na verdade, não tem que investir na casa. A questão da empatia. É. Colocar no sapato do outro e saber o quanto que ele está apertado. Exato. Acho que é lá que muitas vezes... E não falar de criança, que bom, criança é ingênua de uma certa forma e às vezes esta fazer algumas maldades que nem aquela intenção, né? Às vezes acabar por ser, não saber que isto acontece. Mas muitas vezes. Se pais só têm visto na casa. É pais, a questão é o adulto. Exato. Adulto é que tem que ser trabalhado. A criança só te repete aquilo que está hoje, aquilo que está percebe. Então, se o pai com mãe, o tem visto na ser empático, o discurso que você fala frente de filho é de acolher, é de entender aquela criança que está repete. Exatamente. Então, melhor que uma mãe está falando assim, leva minha filho para uma festa e para morrer tudo alguém excluir. Que está brincando com ele para uma menininha bem falar, não, ele nunca está brincando com ele para fazer tal comportamento, para fazer tal coisa. Então, que os outros meninos, aquele menininho é nata, é líder nata, que os outros meninos bem que está brincando com aquele menino e aquele mãe para tentar fazer esse filho entende. É complicado. Mas se aquele pai daquela criança, aquele menina, só está investida na simpatia, de ser diferente. Hoje não estou a paz com o discurso, estou falando assim, a minha filha que eu queria cumprimentar, não estou obrigada a cumprimentar. Não obteu isso. Então, minha minha filha cumprimenta, diz olá, ninguém se fala nem da beijo, mas olá, ser cordial. Ser cordial. Na sociedade é necessário certas regras para poder... abre para portas. Não funciona com companheiro, né? Exato. Então, que não tem certas teorias que se desenvolve e não está bem, tipo, e também encontra nos ego, e está inflando nos ego, não está começa a defender, não está começa a esquecer, mas não está a ter crianças potencial de ser alguém bom, certo? De ser empático, de jurar aquele outro, de esperar aquele outro no ódio. É que a sua paz, a própria forma que nós vive também se leva a isso, redes sociais, muito tempo na internet, que fortalece no cérebro, se leva para isso, verdade. mas aquilo conversa para outro momento. Acredito que sim. Mas aí agora eu queria perguntar a você uma coisa, que acho que tudo mãe que está a receber um diagnóstico, né, que seu filho tem alguma alteração, que seja autismo, que seja outro qualquer, não importa. Aquela ideia de aquele bebê imaginário que não tinha, que imaginar dentro da minha barriga, assim, assado, cozido, em termos físicos, né? Depois que ele está a ser aquele, ele está a ser aquele lá. Quando ele tem um bebê real, que é diferente, que tem alguma alteração, um transtorno autista, por exemplo, como é que é? Assim, psicologicamente, como é que é lidar com a situação disso e conviver com ele diariamente? A mãe e o pai que idealiza seu filho é um choque grande. Primeira sensação que esta tem, que esta relata, é de futuro filho que tem mais. É um menino que mestre bem para ele e que também consegue alcança marcos de vida que qualquer seu colega também alcança. E meu trabalho sempre fala, não, ele alcança sim, ele alcança quanto mais cedo eu busco intervenção. Quanto mais tarde o dura te nega, você tem a oportunidade de alcance. Por exemplo, até 3 anos de idade, a plasticidade cerebral de uma criança é riquíssima, é forte. Então, consegue aprender teu. Até 5 línguas. Exato, até 5 línguas, se quiser. A partir de 3 anos, você trabalha bem ele, se a plasticidade cerebral, que te ajuda? Uma dieta vira mais devagaroso, mais preguiçoso, menos forte para adquirir conhecimentos. Então, ele vai diminuir. Agora imagina uns pais que estão levando tudo para a escola, 5 anos para 6 anos. É dificulta. Então, quanto mais sério o leva, melhor. Mas ainda fala, mesmo com 5 anos, mesmo com 6 anos, mesmo com 8 anos, mesmo com 10 anos, se não engaja no estudo, ele consegue aprender. Ele consegue ganhar competências para ser feliz. Para conseguir ler, para conseguir comunicar, para conseguir estar num espaço bem. Então, a maior preocupação é que a criança está regular emocionalmente. Para qualquer coisa, para sentir bem. Então, tem ensina com aquele ruído, através, não tem 3 formas de ensinar menino, que tem com ensaios comportamentais, que não está fazendo, não tem modelação, que não está fazendo também, que aprende com pares,
com o menino de 6 idade, mesmo sexo, com ele não pode fazer comportamentos de que ele aprende para fazer aquilo, e não tem reforço também, que tudo vez que faz aquilo, ele ganha algo, elogio, ele ganha algo tangível, ele ganha um aplauso, ele ganha alguma coisa que não sei, mas faz sentido para quem que gosta. Pepori alcança, Pepori ganha formas, ganha comportamento, que chega em qualquer lugar. Pesta sabe, pesta feliz, que ele é quem também pode sempre na paz, que aquilo é que é mais importante. Infelizmente, o pai está preocupado mais com ganhos cognitivos. E alcança coisas para outras pessoas falar. Olha, não está preocupado com a sociedade. Com a sociedade. Para pessoas falar aquele menino inteligente, para poder receber elogios de outros. A minha trabalho é com aquilo. Autismo que tem cura, autismo tem tratamento que potencializa seu desenvolvimento, pode ganhar capacidades, mas que é mais importante é para estar bem em qualquer lugar, para conseguir comunicar, para conseguir entender, para conseguir bem se hoje é que ele vai comer gelado, está a comer gelado. Exato. Se hoje é que ele vai para a festa, está para a festa. Ele está escolhe. O único que ele vai está bem, está bem. Até porque, sim, diz Angeli, não quer explorar muito a questão da doença, porque ele não quer focar, não é? Outras coisas, não é? Mas não tem autistas moderado, não tem grave, não tem leve, portanto, tem graus diferentes, não é? E assim também, quanto mais grave, pior é, digamos assim, o comportamento e o que lhe falta adquirir, né? Em termos cognitivos, etc. Mas não tem pessoas na sociedade que não quer saber que é autista. E está a produzir. Está vive bem. E tem pessoas extremamente inteligentes e extremamente dotadas na área que este intervir. Exatamente. E não quer ter noção. E não está a dizer, aquela pessoa lá é um gênio, né? Ele é extremamente inteligente, ele está a mexer direito dentro dessa área e ele é autista. Ou seja, ser foco dá-lhe para aquela área lá. E aquele ser foco que é ser vantagem. Exatamente. Como tem hiperfoco, ele dedica sempre mais a um assunto só. Tem aquele que é só números, aquele que é números e letras, tem aquele que é animais, mundo de animais, tem aquele que é informático. A hora que é bem, e eu aqui no conselho, no trabalho de individualidade, no trabalho ele, para explorar aquele que é bom nele. Então, ele está a ser um gênio naquilo que ele está a fazer. Então, ele está a ser satisfeito profissionalmente, né? Ele está a ser recompensado, ele está a ser satisfeito. É mais melhor, que é uma criança, é um adulto, é um jovem, que também está mais sabe, mais tranquilo, para morar de um caminho para trilha. Que é um caminho cima todos está a fazer, ou que seus pais sonham para ele, é um caminho que ele consiga trilhar e viver de uma forma feliz. Bom, então, passando essa questão do bebê imaginário e bebê real, não fala então da convivência, porque pais que têm um filho com autismo em casa, este tem que conviver com diversas coisas no seu dia a dia, de acreditar que este tem muita coisa para fazer e que este tem que dar continuidade, é que só levar para a clínica, né? A gente tem que dar toda uma continuidade em casa e tem que ir idas à clínica, é psicóloga, é terapeuta de fala, é mais, não sei... Neurologista. Pronto. Então, você sabe melhor do que mim. Então, explica-nos um bocadinho a rotina, o dia-a-dia de famílias com filho autista. É assim, até pais aceitam e percebem, mas alguma dificuldade na menina na desenvolve, né? E bem procura ajuda, a vida te muda completamente. Primeiro, é o gasto. Tudo as terapias que tem que fazer, tem que pagar. Infelizmente, ainda na Cabo Verde, que tem com participação, não te espera, mas está vindo e essa trabalha para essa com participação, porque é custoso para os pais. Tem um monte de crianças que cada consegue ter seguimento para modo pais que têm condições, né? Se não foi uma equipa multidisciplinar, e tem que ir bem neurologista, tem que fazer exame de audiometria para descartar a possibilidade de mecataobi, e tem que ir bem para fonoaudiólogo, tem que ir bem para terapeuta comportamental, e devia baba para terapeuta ocupacional, para trabalhar funcionalidade de dia a dia. Então é muito custo que só que ela está trazendo uma carga grande para aquele menino que ele paga. Então, quer o mesmo salário, que já não está queixado, não está bem gerir ele para poder gastar a massa. Só que ele é um peso grande, certo? Lida com aquele luto de que ele tinha filho, que idealizava, nunca pôde já é um outro peso forte, emocional. Então é um desgaste emocional forte para pais. É uma família que tem que bem ajusta seus dia a dia, suas dinâmicas de vida, até irmãos mais velhos, irmão mais novo, a mãe, o pai, para poder locomover, para levar para que essa terapia. A aula que te assiste, onde que tem que ir, quem que te leva, tudo mais.
Então, é opressão, é mudança radical naquela família, ou que tem qualquer mudança está traz crise. Toda mudança gera uma crise. Então, a mim pede sempre que serenidade. Então, o pai está fazendo, tem que ir ali, fazer o telebal, e fazer aquele tratamento, aquela terapia que tem condições de pagar. Que o outro que tem, que preocupa. O terapeuta que está com algo deve ter aquele lado humano, tem que ter aquele ginga de tentar trabalhar com as cozinhas, que mesmo é meio que aquele profissional que está puri, mas enquanto é que puri, por exemplo, vai para a terapia da fala, não tem algum conhecimento, não está a trabalhar algumas coisas para que ele fala. Não tem profissionais de terapia da fala que é amigos, não está procurando, não está perguntando algumas coisas para ajudar aquele casal, para que tem que levar tudo, para tudo. Terapia que fala, me tem que ir para morrer, é que tu consegue, já você entra num ciclo de sofre para morrer, dinheiro que tu chega para despesas. Então, eu pedi sempre serenidade, penação, calma, respira, vive aquele momento triste, chora, lamenta, vem ter comigo, tá conversa de acolhimento, conversa de abraço, conversa de fazer loja, coisas de filho. Naqueles casos graves, assim, de autismo mais severo, né? Severo, que não estou com... Que é visível, né? Um distúrbio de comportamento de tal ordem que é uma criança, pronto, que está para a moda, você explicar um bocado, ou que não estou que nem sequer é não verbal, ou seja, ele que te conseguir falar, etc. É só essas terapias, em nenhum momento é que é feita nenhuma medicação. Tem crianças que não está hoje, mas terapia que tu consegue chegar lá para modo que ele, por exemplo, aquela hiperatividade que tem, tem que ter uma medicação. Então, não entra psiquiatra e não tem caminho, não tem indica, tem que ter resistência à medicação, né? Para ter aqueles efeitos colaterais, né? Consequências, mas não está sempre sensibiliza a pais. Mas é necessário para um período, é que a medicação que se introduzida de forma leviana, é uma coisa que se ser acompanhado, então também tenta no máximo ajuda com efeitos que ser tão fortes. Tem nutricionista também, que não tem recomenda, que é para poder trazer certos elementos que te levam energia teu, que te fazem, né? Exato. Então é uma equipe multidisciplinar, é muita coisa, é muito gasto. É que me perguntava você de medicação, porque também hoje em dia não te ouvi por tudo e por nada te medicar de crianças. Porque a criança está brincando, é porque ele é hiperativo, então ele mexe a dormir, ele mexe a descansar, né? Então não te hoje em dia cada vez mais te medicar de crianças até nas escolas. Então por isso que me leva a essa questão, a minha realidade, até que ponto é necessário. Minha realidade é que tem vivido é de pais resistentes à medicação. Nunca tenho olhado pais que Nós, realidade. Sim. Cabo Verde. Mas na estrangeira é que assim está funcionando. Sim, é verdade. Na estrangeira te dá de medicação por tudo e por nada. Infelizmente não tem sempre aquela aculturação que não está apropria, então daqui a pouco ali também se está sempre. Mas me então é pais muito inteligentes, muito assertivos mesmo para morrer, resistem, né? Há que convencê-los da necessidade de. E isso é importante. Para morrer, se não recorre só à medicação, não terá até aquela criança potencialidade para claro. A hora que não dá para que não está pôr sem energia que é mestre para poder ganhar poder fazer as atividades que é suposto. Exato. Doutora Lisângela, a conversa foi muito boa. Passa assim rapidinho. Obrigada para você ter estado ali e elucidar-nos mais sobre esse assunto. Acho que é muito importante para perceber um bocadinho mais e perceber principalmente de que sinais, que acho que ali é fundamental para entender que quanto mais cedo detectar os sinais, mais cedo procurar ajuda, o desfecho também pode ser muito mais positivo, né? Para aquela criança, principalmente. Obrigada. Eu que agradeço. Portanto, esse foi o nosso programa sobre autismo, onde é que não apresentar aqueles sinais que é importante para eles ficar despertos para ele, para conseguir precocemente detectar alguma alteração e procurar ajuda o mais rápido possível, porque aí não te ajudar aquela criança a ter com certeza um futuro bem melhor, com muitas mais competências que é esperado, portanto, de uma criança e de um adulto, né? Agora não te deixamos outro com um pequeno vídeo, uma reportagem que não fazer com família que tem um filho autista e que está mostrando-nos um bocadinho de suas rotinas, de suas convivências com seus filhos.
cada 100 crianças são diagnosticadas com transtorno do espectro do autismo em todo o mundo. E nesta semana em que se assinala o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, fomos conhecer o cotidiano de uma família e de uma criança com esta condição. O transtorno do espectro do autismo, ou simplesmente o autismo, é um distúrbio de neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades no desenvolvimento da fala e padrões comportamentais. Geralmente, os sinais são identificados nos primeiros anos de vida. Nesta família em particular, o diagnóstico veio quando a criança tinha apenas 3 anos. O primogênito da família apresentava alguns sinais que só foi identificado quando começou a frequentar o ensino pré-escolar. Foi na escola, né? Então, ainda na jardim infantil, na pré-escolar. Então, se monitora é que alertam para alguns detalhes particulares e diferentes da maioria de crianças, né? Então ele chamou a atenção porque ele estava a fixar mais nas rodas de carrinhos, mais na cores amarelas, enfim, foi por isso, a partir daí, e também ela apresenta algum atraso na fala relativamente às outras crianças. Então foi a partir daí que não alertar que pudesse haver algo diferente, né? Não levá-lo para um psicólogo na altura, e tinha uma equipa também daqueles de vez em quando também de Portugal. Então e não teve essa informação, então não bater queijo, e foi um diagnóstico rápido, e acho até que rápido demais, mas dentro de 15 minutos de tentei realmente observar que ele tinha algumas características diferentes e que ele podia ser autista. Não foi logo um diagnóstico fechado na altura. Foi detectar que possivelmente podia ser autismo. O diagnóstico não surpreendeu a família. Viviane lembra que quando recebeu o diagnóstico do autismo do filho, acabou por ser uma confirmação da sua suspeita de que algo anormal se passava. É que, apesar de ser mãe de primeira viagem, já conhecia o transtorno e tinha passado por uma gravidez complicada. Os médicos já tinham alertado por uma possível anomalia. Não foi difícil, porque já me tinha tido que tudo porque os outros processos para trás da Axel, né, em termos de saúde física, então não foi difícil ter processado, porque muitas vezes também me atenuam bastante ter verificado que sim, podia ser alguma situação de autismo ou outra coisa que pudesse ser, mas quando eu recebi aquele diagnóstico foi tranquilo, ok, tudo bem, não é o fim do mundo e vamos em frente, vamos em diante, é luta. É luta e fazer de tudo para se sentir confortável. O autismo acarreta algumas mudanças no cotidiano familiar, porém a mudança maior é no cotidiano das mães. Ao observar a condição dos filhos, passam a dedicar-se inteiramente a eles. Algumas, no entanto, resistem a abdicar a vida profissional e tentam conciliar a profissão com o cuidado com o filho autista. Minha experiência tem sido isso, é aquela questão de ele em si, ele perceber isso e tentar transmitir isso, e aquele cuidado que a gente tem que ter na forma de falar a ele, que é para poder ajudá-lo a dar resposta. Porque ele também acaba de se sentir frustrado quando alguém tenta pedir alguma coisa, ele que te pode dar resposta. Desafios que Viviane conhece muito bem. A maior preocupação desta mãe é tentar incutir no filho a consciência de ser uma pessoa autista, ter a própria independência para só se enfrentar as dificuldades e os preconceitos. Para além daquele aspecto psicológico, porque vou ficar sempre naquela situação onde eu tenho que lidar com a criança, não é? Embora e tentar fazer ele entender que ele tem que lidar com isso. Esse é que tem sido o maior desafio na minha experiência, né? É uma criança que é calma, é uma criança que só tem momentos de irritabilidade quando alguma coisa te vai contra, ou ele que te dá acordo, ou de facto quando alguma coisa te acontecer, boca te justifica, boca te fundamental. Autistas e particularmente experiência como tem a Axel, ele é extremamente literal e eu tenho que ser bastante claro e direto com ele. Então, quando vou falar qualquer coisa, eu tenho que dizer exatamente o que eu vou querer. Se vou dizer ele te chover canivete, ele te vem espiar,
que tita chover canivete, não é? Então, uma metáfora que pode funcionar muito bem mais e eu tenho que saber, mas eu tenho que falar mais, tem que ser claro, literal, o que eu quero pedir. O autismo é classificado pelos especialistas nos níveis leve, moderado e severo. O diagnóstico é clínico e não existe uma causa fixa ou exames que explicam o transtorno. No caso do Axel, por exemplo, o grau de autismo é moderado, que afeta sobretudo a fala. Ele é moderado, nível 2, tive um tempo afetado na fala, não que ele compreendesse. Autistas é muito particular, as pessoas que têm condição autista é muito particular. Às vezes, não que ele compreendesse, ele estava a entender tudo o que a gente falava a ele, mas só que se calhar, e é uma percepção apenas, de meu, acho que ele estava já que é dispensável falar. Então, ele acaba para treinar, enfim, mas está a compreender tudo. Axel, agora com 10 anos, divide a família com mais 2 irmãos. A diferença de idade entre eles não é muita, o que facilita e muito os estímulos de comunicação e de interação. De estimular bastante, inclusive, o facto de ser os irmãos bastante próximos. Por exemplo, um nasceu em 2013, outro nasceu em 2014, que ele a seguir, e depois que o outro nasceu em 2016. Então, e que ele assim pode ter ajudado também, porque acabar para seguir é o momento da aprendizagem, que os outros reforçar essa aprendizagem, tudo que ela sente acabar para ensinar. E mesmo em termos sociais também, ela acaba para ajudar bastante, porque é uma criança que de já tem a percepção do outro. A família do Axel está numa posição social e económica que facilita uma eventual intervenção para melhorar a condição da criança autista, mas nem todos têm essas mesmas oportunidades. Esta mãe apela por medidas que promovam a interação da pessoa autista no meio social, principalmente apoio a tratamentos médicos e melhoria no sistema do ensino. Procurar apoio, tem tranquilidade. Procurar apoio porque até tranquilidade que te vai ajudar nem aquela criança também, porque este receber é hiper estimulado por qualquer situação de irritabilidade ou de exageros. Então, é isso, você tem calma, é saber lidar, procurar apoio. Instituições também podem ajudar, porque nem toda gente que tem possibilidade de dar um apoio adequado a uma criança autista, que tem condições, e ele é uma situação para a vida toda. Então, seria bom que entidades responsáveis apoiem famílias nisso também, porque às vezes uma criança que tem aquele apoio educativo necessário, porque custa, não é? E terapias à volta disso custa, do apoio a essa criança custa, então poderia ser importante, é importante que as entidades responsáveis apoiassem também nesse sentido. Para as famílias que têm filhos com autismo, a melhor opção é procurar apoio de profissionais. É que, para além de ajudar a entender a criança, ajuda também a perceber melhor a própria mãe, já que o autismo é uma condição para toda a vida. Doutora Elisa, obrigada por você ter aceito o convite e estado ali para elucidar-nos melhor sobre essa questão do espectro autista, que acho que com certeza ainda tem muitas dúvidas à volta dele, e de que estes sinais, acho que aquele é aquele aspecto mais importante, né, que pais têm que estar atentos para poder precocemente detectar e levar a fazer o devido encaminhamento para um profissional de saúde, né? Acho que nesse aspecto foi muito bom toda essa conversa que nós tivemos ali hoje. Obrigada. Eu que agradeço. E esse foi o nosso primeiro programa de nova temporada de Mais Saúde, onde nós falamos de autismo ou transtorno do espectro autista. Entre muitas coisas que foi falado ali hoje, é importante pais fixar sobre que sinais que eles têm que detectar precocemente para poder procurar um profissional de saúde e poder fazer um diagnóstico o mais precoce possível. Porque só isso é que também permite seus filhos ter um futuro melhor e conseguir adquirir mais competências e melhor inclusão na nossa sociedade.